Eu gostaria de estar agradecendo a todos vocês que têm nos acompanhado, têm feito com que a mensagem de Deus alcance muitas pessoas. E a você que ainda não se inscreveu, aproveite este link, faça sua inscrição, deixa seu like, acione o sininho, pois todas as vezes que uma mensagem nova entrar no canal, você será informado pelo YouTube. Amém? Glória a Deus, vamos orar? Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu coloco esta ministração nas tuas mãos. Pai, eu sei que sem a tua presença nada eu posso fazer, a lugar nenhum eu consigo ir. Por isso, Senhor, eu peço que você venha me usar neste dia como um instrumento vivo, que dos meus lábios saiam palavras que tragam cura, libertação, transformação, renovação, que haja reconciliação, que haja paz em todos os lares, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. O título da mensagem hoje é Cuidando do Corpo, Alma e Espírito. Amém? Jeremias capítulo 29, versículo 11 a 13 diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Eu quero te dar uma boa notícia. Deus tem planos para você e para mim. Amém? Glória a Deus. Ele tem planos a nosso respeito. Aleluia. Mas muitas vezes, por nós estarmos fragilizados, sensíveis, com as situações que o mundo tenta nos sufocar, Satanás ele aproveita essas fragilidades para colocar em nós dúvidas, medo de quem nós somos em Cristo, para aquilo que Deus nos chamou. Colocamos em dúvida os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, que são pensamentos de paz e não de mal. Cuidado, não deixe que Satanás venha colocar dúvidas ao seu respeito. Amém? Todos nós precisamos que crer que Deus ele é fiel. Amém? Ninguém compreende melhor o ser humano do que aquele que os criou, que foi Deus. Foi Deus que nos criou. Por isso, ele compreende muito melhor nós do que qualquer outra pessoa. Amém? Glória a Deus. Deus ele é fiel. Romanos, capítulo 11, versículo 36 diz assim: Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Glória a Deus. Nós temos uma grande dificuldade de compreender totalmente aquilo que Deus tem para nós. Amém? E tenha uma certeza, nós podemos encontrar todas as respostas na palavra de Deus. Amém? Mas qual é o problema do ser humano? Não ler manuais. Quando você adquire um equipamento, um bem, a vontade é tanta de usar que deixamos de ler o manual. Deixamos de aproveitar 100% do que aquele aparelho pode nos oferecer, porque não usamos o manual, não lemos. E muitas vezes isso acontece com a palavra de Deus. Nós muitas vezes não usufruímos de todas as promessas que Deus tem a nosso respeito, porque nós não lemos a Bíblia. Não lemos a palavra de Deus. Então muitas coisas acabam passando. Nós não aproveitamos porque não lemos. Amém? Então a partir de hoje, comece a ler os seus manuais de equipamentos, assim como a Bíblia, para você usufruir de todas as promessas que Deus tem a vosso respeito. Amém? No livro de João, no capítulo 10, no versículo 10, diz assim: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso é Jesus falando, a segunda parte do versículo. Agora eu quero te perguntar,
Por que o diabo quer atacar estas três áreas na vida do cristão? Qual é a finalidade de atingir esses três focos, esses três alvos? Vamos lá. Primeiramente, ele quer roubar a nossa identidade. Quem nós somos em Deus. A imagem e semelhança a isso que nós somos em Deus. Ele quer roubar isso. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: Também disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? Então, a primeira coisa que o diabo quer atacar é a nossa identidade. A segunda coisa, o que é? Ele quer matar. Matar o quê? A nossa fé, a nossa esperança. É isso que ele quer matar. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você veja como é interessante. Primeiro ele quer roubar a nossa identidade. E a segunda coisa é matar a nossa fé e a nossa esperança. E a terceira coisa? Ele quer destruir o quê? Os nossos sonhos, os nossos projetos. Você tem tantos sonhos que já ficaram pelo caminho. Cuidado! Efésios, capítulo 3, versículo 20 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Roubar, matar e destruir. Roubar a nossa identidade. Destruir os nossos sonhos. E matar a nossa fé e a nossa esperança. É isso que ele quer fazer. Cuidado. Vigie essas três áreas na sua vida. Amém? E não deixe que o diabo venha roubar, matar e destruir em você tudo aquilo que o Senhor espera de você e de mim. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 16 diz assim: Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? O que esses dardos inflamados representam em nós? As nossas dúvidas. Ele quer atacar. Tentações, mentira, ataques na mente, ataques espirituais. São coisas, são setas que ele lança a nosso respeito. E se nós não estivermos embraçando o escudo da fé para nos proteger, esses dardos nos atingem. Cuidado, esteja preparado para estar sempre com o seu escudo da fé fortalecido. Que uma fé inabalável não tem espaço para nenhum dardo inflamado penetrar. Amém? Nunca se esqueça disso. Deus vai fazer de você um guerreiro. Amém? Glória a Deus. A palavra diz que Deus apaga todas as setas quando nós seguramos esse escudo. Esse escudo é a sua e a minha proteção. Amém? Nós encontramos na palavra de Deus muitos homens, muitas mulheres que por um momento não se protegeram. E a falta de proteção quase levou à morte. Não é perigoso nós não tomarmos cuidado. Eu vou citar alguns, não vai dar tempo de falarmos de todos, mas eu quero citar alguns. Nós vemos o caso de Moisés. Moisés chegou a um ponto que pediu a Deus que tirasse a sua vida. Números 11, versículo 14 e o 15 diz assim: Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria.
Moisés chegou a pedir a morte. Nós temos outro caso na Bíblia, que é o caso de Ana. Ana sentiu-se amargurada por ser estéril. Em 1 Samuel, versículo 1, capítulo 10, diz assim: levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém? Outro caso, nós vemos em Jó. Jó amaldiçoou o dia em que nasceu. Jó, capítulo 3, versículo 3 diz assim: pereça o dia em que nasci e a noite em que eu disse, e que se disse, foi concebido um homem. Que situação! O que é a falta de guardar e estar com o escudo de fé nos protegendo? Você vê outro homem de Deus, Elias. Elias, depois de uma grande vitória, de ter derrotado muitos sacerdotes de Baal. Elias, após uma grande vitória, teve medo, quando foi ameaçada por Jezabel. E ele desejou a morte. 1 Reis, capítulo 19, a gente vai ler o versículo 4 e o versículo 18. 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio. E se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Versículo 18. Deus dá um aviso a ele. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Deus tem homens e mulheres prontos para te guardar, para que você não caia. Amém? E o último que eu queria citar aqui é Paulo. Paulo passou por momentos de depressão. Ele compartilha que desanimou até de viver. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto me foi acima das minhas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Amém? Glória a Deus. Deus, ele tem um cuidado especial por cada um de nós. Em Lucas, capítulo 5, versículo 31, diz assim: respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Amém? Todos nós que temos um tipo de enfermidade, seja no corpo, na alma ou no espírito, nós precisamos que o Senhor esteja conosco. Mas o que cabe a nós é abraçar o nosso escudo da fé, para que não sejamos atingidos por nenhum dardo do maligno venha fazer com que tire a certeza e a convicção que Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Deus, ele não esquece de nada que prometeu para nós. Por isso, não tenha dúvida que aquele que prometeu, ele vai cumprir. Confiar naquele que nos chamou se faz necessário. Amém? Muitas vezes as enfermidades chegam a ser um tempo prolongado na nossa vida. Isso traz desânimos, desespero, desânimo, causa sintomas de desilusão na nossa vida, culpa, sofrimento. Você se isola, mas Deus quer mudar a sua história e a minha história. Amém? Muitas vezes essa situação ela pode prolongar por um tempo ou até por muito tempo. Por isso, não deixe que nenhum dardo e maligno venha atacar você. Seja você guardado pelo Senhor em todo o tempo. Amém? Deus te abençoe e te guarde em todas as situações. Seja você um vencedor em Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus, ele é fiel.